Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: como uma planta brota em solo seco, assim cresce nossa fé de dentro para fora. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a buscar a presença do Senhor, a nossa vida ela está devastada. Porque nós vivemos no pecado, nós nascemos no pecado, e se nós não buscarmos o Senhor, nós morreremos no pecado. E tudo que existe no pecado é escuridão, é maldade, é a busca dos próprios interesses. Então, a nossa vida ela não é um solo fértil. Você pode ter dinheiro, mas o que isso significa? Nada. Quando você está doente, você precisa de alguém que tenha um conhecimento diferente do teu, de algo que alguém inventou, e assim nós vamos trocando o tempo que nós trabalhamos sobre algo que nós não temos. E a troca é sempre feita. Porém, tem coisas que somente Deus ele pode nos dar. Quem pode escolher o que vai sentir? Se nós pudéssemos, jamais nós iríamos ficar bebendo algo amargo e algo ruim, para poder sentir algo diferente, algo que não está em nós. Quando você procura um médico porque está nervoso, estressado, você toma um calmante. E a gente sempre está procurando alguma coisa. E no meio desse tempo todo, as palavras elas foram se distorcendo. O que a gente chama de amor hoje não tem nada a ver com o amor que está escrito na Bíblia. O que a gente chama de justiça hoje não tem nada a ver com a justiça que está escrito na Bíblia. Então nós temos uma ideia errada também sobre o que é o pecado, sobre o que é o bem, sobre o que é o mal, sobre o que é o Espírito Santo, sobre o que é Jesus, sobre o que é a igreja, sobre todas essas coisas. Porque nós só conseguimos entender o significado disso na presença do Espírito Santo. Então, realmente, nós somos essa plantinha que vem nascendo num solo seco, num lugar onde é improvável, porque a nossa vida ela não tem nada de bom, a não ser a vontade de fazer as coisas boas, mas no final nós não conseguimos. Se a gente vai lá em Isaías 53, versículo 2 a 3, a palavra do Senhor ela diz assim: pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Então Isaías, ele era um profeta e ele viveu 700 anos antes de Jesus Cristo. Se a gente lê do capítulo 42 a 53, você conhecendo Jesus minimamente, você vai ver que ele está falando de Jesus. Como que é possível alguém 700 anos atrás descrever o que aconteceria com Jesus? Por isso que eu disse ontem que Deus, segundo a sua palavra, Ele sempre avisa antes de acontecer as coisas, para que quando acontecesse, eles soubessem que era Ele quem estava fazendo aquelas coisas. E aqui ele descreve todo o sofrimento de Jesus. E nós também temos que entender que nós passamos pelo mesmo processo. É claro que nós não vamos ser sacrificados, mas é graças ao sacrifício dele que nós temos uma oportunidade hoje que antigamente eles não tinham. Tudo que aconteceu com Jesus demonstra na carne o que nós precisamos fazer também, porque Jesus
era humano, ele veio a esse mundo, ele sofreu tudo aquilo que nós sofremos, e sofreu injustiças, e sofreu muitas outras coisas, pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Então, a origem de Jesus, ela foi muito humilde. A gente vê que ele nasceu numa manjedoura, que os pais já começaram fugindo, já começaram uma vida onde eles não tinham certeza de nada. Olha o começo do relacionamento de José e Maria, onde ela diz que está grávida. Só que eles não tiveram relações. Então, de quem seria esse filho? Seria de outra pessoa? E Deus disse que a grávida ficaria virgem. E Deus conversa com José, o anjo diz para ele as coisas que iriam acontecer. Então nós precisamos começar a confiar em Deus, porque José podia ter parado ali, pensando, poxa, o que os outros vão pensar, o que eu vou poder fazer, mas não, ele assumiu a responsabilidade. Tem coisas que nós não precisamos contar. Eu não preciso, imagina se José tivesse um amigo que ele fosse procurar para desabafar. Deus tinha falado com ele, não é o suficiente, eu preciso de uma segunda opinião. O que Deus fala, eu preciso passar pelo crivo de mais alguém. Poxa, se você lê a palavra de Deus, se você conhece o Senhor, se você sabe que o resultado da nossa vida precisa ser amor, que nós precisamos servir, você tem que se preocupar com o que os outros estão pensando, principalmente os outros que não estão brotando, que vão ser terra seca a vida inteira. Então a nossa origem, ela vai ser humilde. A nossa origem, quando nós chegamos pecadores, nós chegamos destruídos, e é no meio daquele lugar que não tem nada, que essa plantinha ela vai começar a brotar e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito e nem simpático. Aqui são características que ele está tentando dizer, ele não está dizendo que Jesus ele poderia ser feio, mas no sentido de que não seria por uma qualidade visível. Quando a gente olha no Antigo Testamento, quando eles vão escolher o primeiro rei que Israel teve, Samuel vai lá e ele entra no meio das tribos e começa a olhar, e faz um sorteio, e aparece um cara que se destaca no meio de todo mundo. Ele olhou e falou, é esse, olha a aparência dele, olha a imponência desse, esse é um rei, onde as pessoas vão olhar e falar, olha que rei bacana, que rei bonito. Só que foi justamente esse rei que Deus rejeitou depois pelo comportamento que ele tinha, porque ele não obedecia a Deus. Então Deus, quando ele vai escolher, ele não escolhe pela aparência, ele escolhe pelo coração, ele escolhe pela obediência. Então quando nós somos chamados, não é pela nossa aparência, não é por aquilo que nós parecemos, não é porque nós somos simpáticos. Eu tenho uma característica, você tem outra característica, e cada pessoa tem gente que gosta de ficar conversando, jogando conversa fora. Isso é uma coisa que não está em mim. Deus, ele não me fez desse jeito. Quando eu tenho que falar, eu falo. Quando eu não tenho, eu não falo. Eu não consigo sentir vontade, nem tenho necessidade. Eu poderia sentar do seu lado, se Deus não me incomodasse a falar, e ficar em silêncio. Mas se ele incomodasse a falar, eu ficaria falando o dia inteiro. Então a minha vontade de uma característica que eu não tenho nasce em Deus. Poxa, eu tinha depressão, e quem tem depressão não quer ficar vendo gente. Eu era antissocial, eu só entrava para comer num restaurante onde eu conhecia as pessoas, eu tinha aversão a ver gente. E essa era a minha natureza, que Jesus transformou. E era justamente essa plantinha, antissocial e tudo, que com 1,90 m pesava 69 quilos, sabe, que se sentia rejeitado pelo mundo. E é assim que nós nos sentimos longe de Deus. Nós olhamos para a nossa vida e não enxergamos valor nenhum, e é por isso que a gente olha e fala, poxa, eu acho que nesse mundo não tem nada de bom, eu já estraguei tudo, eu já não tenho mais nada, eu não mereço nem estar vivo. E a gente subjuga a capacidade de Deus através da nossa própria vida. Nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradássemos. A beleza, ela está nos olhos de quem vê. Às vezes uma pessoa, ela não é bonita
como você encontrasse um estranho e olhasse e falasse, nossa, mas que olhos bonitos, que corpos bonitos, que cabelos bonitos. Mas tem pessoa que por nós convivermos com ela, elas se tornam bonitas. Pelas coisas que elas fazem, pelo comportamento que ela tem, pelas palavras. Porque uma coisa é pensamento, a outra coisa é coração. Então a beleza, ela não está nos nossos olhos, a beleza está na nossa admiração. Porque ainda que alguém seja bonito, mas se eu não conseguir admirar essa pessoa ela se torna horrível. E é por isso que muitos homens marcam, e mulheres também, encontros baseados naquilo que os olhos podem ver. Mas quando eles se encontram, parece que, entre aspas, como as pessoas dizem, não teve química. É porque as palavras de um não tocou o coração do outro. Quando nós somos vazios, quando nós somos terra seca, tudo que existe em nós é poeira. Poeira de um passado que a gente tenta passar um verniz de aprendizado, como se nós tivéssemos aprendido com os nossos erros, como se a sabedoria ela fosse adquirida não pelo Espírito Santo, mas errando. Cada vez que eu erro, eu só tenho medo de tentar diferente. Eu só me sinto acuado, só não me sinto merecedor. Cada vez que a gente tenta com o Senhor, não importa quantas batalhas, a vitória vai ser nossa. Não importa as marcas, não importa as dores, o importante é obedecer, é colocar o Senhor acima dos nossos interesses, é não colocar a culpa de não dar certo no relacionamento, porque eu não tenho beleza. Ah, eu não tenho porque eu não sou bonito. E aí na sua cabeça, se você fizer uma bariátrica, se você colocar um silicone, ou se você fizer uma barriga tanquinho, isso vai garantir a tua vida. O peso nunca foi o teu problema. Nunca. O peso é apenas um sinal de uma coisa, que o Senhor não está com você, que tem um descontrole emocional e uma compulsão. E o que a gente tem que parar é de romantizar as coisas, nós temos que chamar as coisas como elas são. Poxa, vai falar que você não come mais do que precisa? Que você não gostaria de parar? E tá ok, nós estamos aqui para te ajudar, não para te criticar. Você está aqui para sair dessa condição, mas não é graças a mim nem às minhas palavras, porque palavras são palavras. Palavras sem o Espírito Santo são palavras. Palavras na presença do Espírito Santo são orações. E quando a gente ora para Deus e quando o nosso coração é pacificado, tranquilizado, nós conseguimos alcançar, sabe por quê? Porque já não existe mais ansiedade. Dentro de nós, o nosso chamado, ele começa. E assim, quando começa esse chamado, os nossos sentimentos mudam, os nossos pensamentos mudam, o nosso foco muda. Então nós nos transformamos. Aquele que antes era rejeitado, hoje é chamado nos momentos de dificuldade para ajudar. E nesse processo de conversão existe uma transformação, porque aqueles velhos hábitos, aqueles velhos vícios, aquela cervejinhas, aquelas droguinhas, aquelas coisinhas, elas vão saindo da nossa vida. O dinheiro, ele começa a sobrar, porque nós não precisamos mais fugir, já não existe mais dor, eu já não dependo disso para me divertir, já não é mais a viagem que me satisfaz, não são os meus hobbies que trazem prazer à minha vida, a minha vida não está pautada no outro, mas ela está baseada em Deus. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Começa a pensar em que Jesus passou, por favor. Pensa que essa vida fosse a sua. Você já foi rejeitado, eu já fui rejeitado, todos nós fomos rejeitados. Jesus foi rejeitado e Jesus tinha o poder. Jesus fazia milagres, Jesus ele ajudava as pessoas, ele não merecia nada do que ele passou. Nós merecemos, nós somos egoístas, nós somos maus, nós somos mentirosos, fofoqueiros, enganadores, nós distorcemos as coisas. Nós só queremos aquilo que é bom para nós e se tiver que prejudicar o outro, nós prejudicamos. E Jesus estava passando todas essas coisas. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Quando ele falava dentro da igreja, sempre eles queriam desmerecer Jesus. Nem os seus discípulos muitas vezes ficavam ali questionando ele. De acordo com o discurso que ele tinha, mas é muito duro esse discurso. Quem pode viver isso? E abandonava ele. Até mesmo quando ele estava lá na cruz, muitos o abandonaram. Entre um ladrão e Jesus, solta o ladrão.
Então a gente vem notando que as coisas iam acontecendo na vida dele da mesma forma que acontece na nossa vida. Porque você não vai agradar todas as pessoas. Você só vai agradar aqueles que têm interesse em você. Porque aqueles que não têm interesse vão te desprezar. E é sempre assim. E a gente tem que parar de achar que as coisas são o que são. Quando morre uma pessoa na nossa família, existe uma dor. Mas quando é um estranho que morre que eu não conheço, eu posso até tentar ter empatia por alguma coisa que eu passei. Mas tudo está ligado à minha vida. Essa amplificação dos nossos sentimentos e pensamentos através da sabedoria de Deus vem dele. Eu não tenho como me compadecer dos outros sem Deus, eu não tenho como amar sem Deus, eu não tenho como me importar sem Deus, eu não tenho como ver sem Deus. E Jesus, ele suportou essa vida inteira, de rejeição, de sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Nós mesmos olhávamos para ele e o desprezávamos. Será que está muito distante de nós isso? Será que nós não vemos a imagem de Jesus, ou uma Bíblia, ou a palavra de Deus? E eu quero que você olhe isso e pense em Jesus e não na igreja. Porque o que eu mais vejo é gente doutrinada, gente cega pelos preceitos que o homem criou. Porque lê Isaías de cabo a rabo e me diz aonde está a igreja. Ela não está em lugar nenhum, porque Deus, ele mandou o seu Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o seu Filho passou tudo o que nós passamos. E por que ele suportou? Porque ele passou com Deus. Por que nós aumentamos a nossa fé? Para que nós possamos estar com Deus. Fé é você crer que Deus existe. E Ele existe dentro de você, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E já que nós somos um templo, dentro de nós tem que existir oração, louvor, adoração a Deus, respeito, temor. Nós nos tornamos a igreja. O culto está acontecendo dentro de nós. Não é porque eu sou bonito, não é porque eu sou feio, não é porque eu sou popular, não é porque eu não sou. Não é porque eu tenho milhões de seguidores ou porque eu tenho meia dúzia. Eu não escrevo para as multidões, nós escrevemos por obediência a Deus. Só que nos dias de hoje nós nos perdemos nos números, achando que aquele que tem muito é mais abençoado e aquele que tem pouco não é. Se a gente fosse olhar por esse olhar, Jesus, ele seria o quê? Um zero à esquerda? Jesus tinha 12 seguidores. 12. E com esses 12, olha quantas coisas eles fizeram. E você às vezes reclama que ninguém curte ou ninguém faz. Não é porque alguém curte ou deixa de curtir, porque olha como a essência do homem é desprezar Jesus. E se você posta esperando curtidas, tem alguma coisa errada com você. Eu não faço as músicas esperando que milhões de pessoas escutem, mas que vocês que estão buscando o Senhor tenham uma oportunidade de ouvir algo que você não ouviria, porque também não envolve dinheiro, não envolve fama, não envolve sucesso, mas envolve obediência. Porque se eu morresse hoje, eu teria 1427 devocionais gravados, 41 músicas feitas, teria um livro escrito sobre o meu testemunho, fora os milhões de versículos respondidos no Facebook e as frases que estão lá. Alguma coisa minha teria ficado, mas não é a minha vida relacionada ao meu trabalho, mas é a minha vida relacionada ao Senhor. As coisas que eu conquistei ao lado de Deus estão sendo conquistadas no céu. E assim vocês, diversas pessoas que eu conheço e não conheço, que compartilham, que curte, que comenta, que pede versículo, alguém teria que assumir esse posto de responder o versículo. Algum de vocês teria que assumir a base para poder tratar essas pessoas também e a mensagem continuar. E foi justamente o que eles fizeram quando Jesus foi crucificado. Mas eles não lutavam por um homem, nem que era bonito, nem que era simpático. Eles não lutaram por alguém que era importante, ou rico, ou famoso, que todo mundo quer tirar uma foto do lado. Porque é fácil. É fácil você crer que aquele que é popular é ungido, quando ele está pegando apenas o teu dinheiro.
Eu não quero estar no meio das massas, eu quero estar onde Jesus está. E eu já aprendi uma coisa: aonde existe necessidade, onde existe o pecado, é onde a graça ela abunda. E é lá que eu tenho que pregar a mensagem, aonde ninguém mais pregaria. Não pregando a mensagem de condenação, mas uma mensagem de salvação. Se a gente continua lendo lá em Isaías 53, versículos 6 a 8, a palavra do Senhor diz assim: todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Então Isaías é a continuação da passagem de cima que nós estávamos lendo. Todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido. Todos nós, todos. Não salvou um. Se você não conhece o Senhor, se você nunca leu a palavra de Deus, se você está ouvindo esse devocional agora, eu preciso te contar uma coisa. Você não é bom, as pessoas não são boas. Nós estamos perdidos, tentando encontrar um caminho ou uma solução, colocando a esperança em coisas do mundo e não em coisas de Deus. Coisas que as pessoas que já conquistaram não alcançaram, uma satisfação que ela é inexistente. Então nós somos ovelhas perdidas. Vou dar um exemplo para você nisso para ficar fácil. Pensa que você tem uma doença, mas essa doença não foi adquirida porque você nasceu com ela, mas porque você, sei lá, de repente bebeu demais. Bebeu, não sei se é o rim, se é o fígado, o que estraga, mas vamos supor que esse troço aí podia ser trocado por de uma outra pessoa que não tinha bebido. Só que para essa pessoa poder dar esse órgão para você, ela vai ter que morrer. Será que alguém faria isso? Talvez por um justo, por alguém bom, uma mãe por um filho, um irmão por uma irmã, até faria, mas você faria por alguém que você não conhece, que nitidamente jogou a vida fora? Foi o que Jesus fez. Porque tudo aquilo que era o nosso pecado, quando ele fala que a gente estava perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, cada um seguia o seu próprio interesse. É como se todos estivessem vivendo sem um pastor, todos estivessem vivendo sem Deus, usando Deus apenas como um amuleto. Será que as ovelhas elas buscam o pastor porque ele leva elas sobre pastos verdejantes, ou porque ela dá água? Ou elas criam uma relação de intimidade? O teu cachorro ele gosta de você porque você dá comida? Será que é por isso que o teu cachorro gosta de você, que ele quer a tua companhia, que ele quer estar perto? É porque você alimenta e dá água, ou porque ele tem um tipo de sentimento? Quando você sai, ele fica ali te esperando. Qual é a relação que nós temos? Por que um cachorro, quando a pessoa viaja e larga o cachorro sozinho, ele fica chorando a madrugada inteira e o dia inteiro? Será que não é justamente isso? Será que não é essa a vida? Será que é isso que ele merecia? Será que quando nós aprisionamos um animal, esse é o tratamento que ele merece? E é justamente isso. Jesus é exatamente isso. Tudo aquilo que ninguém merecia. Ele foi lá e falou: deixa comigo aqui, que eu vou resolver essas coisas. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Quando o seu filho faz alguma coisa de errado, vamos imaginar que tem dois, os dois aprontaram, tem o mais velho e o mais novo. Você vai lá e senta a botina no mais velho, porque o mais novo é pequeno, coitado dele. Alguém sofreu o castigo, mas nem sempre a gente é justo. E é essa injustiça que Jesus passou, por obedecer a Deus, por amor ao Senhor, para mostrar que existia um caminho, que ele não estava ligado às coisas desse mundo, nem às oportunidades desse mundo. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Nós não viemos a esse mundo para reclamar.
pelas coisas que estão acontecendo. Jesus não foi tratado com justiça, com igualdade, ele foi maltratado. E eu tenho certeza que você também foi maltratado. Só que cada vez que você é maltratado, o que você faz? Sai falando, sai reclamando, sai colocando problema, sai criticando, ou não, fica em silêncio. Quando nós estamos com o Espírito Santo, nós não vamos ficar batendo boca. Eu não vou ficar gritando com o diabo, mas não vou mesmo. Não vou ficar perdendo meu tempo com quem não quer gastar tempo em Jesus. Eu vou seguir aonde Jesus me mandar. Humildade é justamente isso, é saber que nós temos dependência de Deus, enquanto o orgulho é achar que foi você que fez, você que conquistou, você que trabalhou. Humildade é reconhecer que se algo que você tem hoje foi Deus que deu. Então nós não vamos ficar reclamando, não vamos ficar falando da vida das outras pessoas, não vamos ficar fofocando. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto. Jesus ele só abria a boca para falar quando era para pregar, quando era para falar de Deus. Quando não era, se era para falar da injustiça, do sofrimento. Poxa, mas isso não é certo, eu não fiz nada. Eu não fiz nada e vocês estão querendo fazer isso. O mundo que ele faz é injustiça, é desigualdade. E Jesus ele passou exatamente por todas essas coisas. E você vê que tá certo que a nobreza de Jesus e tudo que ele passou nem se compara com o que nós passamos. Mas nós passamos também. Os mesmos sentimentos, as mesmas impressões, os mesmos pensamentos nós temos. Então ele ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Então ele ia ser sacrificado por um povo que não merecia. Você vê que quando ele está lá diante de Pôncio Pilatos, ele diz, olha, você não vai dizer nada. O que ele poderia dizer ali? Será que a intenção dele era salvar a própria vida ou era cumprir essas palavras de Isaías? Então se Deus já disse que seria daquele jeito, para que Jesus ia ficar colocando? Se Deus ele já colocou dentro do nosso coração que precisa acontecer, para que eu vou ficar tentando não acontecer? Cada vez que eu tento contrariar o que já aconteceu, eu sofro. Cada vez que eu não aceito como são as coisas, eu sofro. Mas antes não sei o quê. Mas não sei da onde. Cara, esse tempo já não existe mais. O hoje é o tempo que você pode viver e mais nenhum tempo. Se aconteceu o que você queria, se não aconteceu, se é justo, se é injusto. Chegou a hora de ficar calado. Você vai abrir a boca para pregar sobre Jesus, para falar o que Jesus fez na sua vida. Para reclamar, não. Para reclamar, não. Quem serve a Deus já não tem mais necessidade de ficar contando o que faz ou deixa de fazer. Quem serve a Deus já não precisa mais ficar fazendo fofoca. Quem serve a Deus já não precisa mais ficar desabafando, ficar contando e falando, olhando e comentando. Não tem. Ou nós abrimos a boca para falar de Jesus, ou um projeto que Jesus está no meio, ou as coisas que Deus quer que nós façamos. Porque os discípulos eles partilhavam sobre essas coisas também, mas não ficavam ali falando sobre a vida das outras pessoas. Nada, isso não tem sentido. Foi preso, condenado e levado para ser morto. O que Jesus fez? Nada. É justo? Não, é injusto. Então se você estiver esperando justiça no mundo, olha o que o mundo fez com o Filho de Deus. Só que nem mesmo tudo isso que eles fizeram foi capaz de segurar o nosso Senhor, porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e Ele criou um caminho de exemplo, de humildade, de como as coisas precisam acontecer. Ele não colocou a culpa em ninguém, Ele não julgou ninguém, Ele aceitou o chamado dele. E às vezes a gente olha e fala, não, mas ele morreu, mas as pessoas vão reconhecer. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ninguém se importou. A verdade é que ninguém se importa. Você quer uma verdade? É que ninguém se importa. Se você acha que a sua vida ela é importante enquanto você tem dinheiro, enquanto você tem recurso, enquanto você tem saúde, enquanto você tem droga para dividir, enquanto você pode pôr uma cerveja, pagar um camarote, né? Enquanto você tem serventia. Porque depois disso ninguém se importa. Ninguém se importa.
As pessoas elas começam a se importar quando elas começam a ter Deus no coração, porque quando nós temos Deus, nós temos gratidão, nós conseguimos reconhecer o valor das pessoas, ao invés de ficar reclamando. Então nós temos um silêncio muito grande para as coisas do mundo, mas uma vontade de falar enorme para as coisas de Deus. E olha como essa passagem ela relata muito bem a vida de Jesus, 700 anos antes. E ela também reflete a nossa vida sem Deus, porque nós somos a humanidade que está perdida, nós somos aquele que crucificamos o Senhor, porque nós pensamos da mesma forma quando Deus não está conosco. Nós rejeitamos as pessoas pela aparência, nós rejeitamos o Senhor, porque dá a impressão que nós não precisamos dele por orgulho. E nós precisamos nos tornar esses servos, essa plantinha que vai começar a nascer e brotar em terra seca. E é através da nossa fé, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você possa reconhecer que foi os seus pecados, os meus pecados e os nossos pecados, que o Senhor Ele carregou naquela cruz. Que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, e é através dele e da ação do Espírito Santo, nosso Espírito Consolador. Obrigado, Pai, por não se esquecer de nós. Obrigado, Pai, que nós podemos entender que nós somos pecadores, nós somos ovelhas perdidas, nós falamos demais e nem sempre dizemos algo que é bom. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.